Oi, gente, tudo bom com vocês? Ó, vocês estão ouvindo a música de fundo, vocês estão se perguntando, mas por que eu tô ouvindo essa música? É, tá um pouco baixo, porque senão quando eu falar, eu vou ter que gritar e eu não tô muito boa de voz hoje. O vídeo de hoje é relembrando a carreira, a vida, a história e o sucesso de um artista que por onde passou causou efeitos, mas que há 4 anos o que ele vem nos causando é saudade. Pois é. Cristiano de Mello Araújo, ou Cristiano Araújo, nasceu em Goiânia no dia 24 de janeiro de 1986, de uma família de músicos. Afinal, há 4 gerações a sua família é dedicada à música. Filho da dona Zenaide e do seu João Reis, irmão do Nelson, irmão gêmeo da Ana Cristina e irmão do Felipe. Pois é, uma carreira assim meteórica, brilhante, um artista carismático, humilde, que estava sempre aberto para os fãs, amigo dos amigos, mas que infelizmente nos deixou muito cedo. Pois bem, aos 3 anos de idade ele já demonstrou o seu talento para música, já mostrou que era assim um cantor brilhante. Com 3 anos de idade, imaginem, hein? Com 3 anos, assim, já com a veia de artista. O pai, o seu João Reis, sempre incentivando a carreira do filho, dando apoio. Afinal, um grande herói, né? E uma coisa bem interessante, como ele não gostava de perder muito tempo, com 9 anos ele já começou a cantar em festivais. Ou seja, que bagagem que esse garoto tinha, né, minha gente? Com 9 anos, já começou a cantar aos 9 já fazia festivais. E com 10 anos, ele começou já a compor. Ele já compunha aos 10 anos de idade. Ele procurava artistas que quisessem gravar suas canções, ele já compunha. Olha. E os seus primeiros passos já aos 13 anos. Olha, 13 anos. O que aconteceu? Ele já começou a pensar mais alto. Com 13 anos ele já começou a pensar bem alto, porque ele já não queria perder tempo na vida. E com 13 anos ele já gravou o primeiro álbum dele. O primeiro álbum com 5 músicas. Você fala, nossa, só 5 músicas. Mas já é alguma coisa. E o objetivo dele era participar do Festival do Faustão. Mas você falar, Festival do Faustão, pois é. Em 1999, o Faustão tinha um festival no programa dele. Ele que anos antes já tinha feito o concurso da Morena e da Loira do Tchan e tal. Depois teve a garagem do Faustão. Garagem essa que revelou Léo Magalhães, que revelou Munhoz e Mariano, revelou muita arte bacana da música sertaneja. E a participação dele nesse festival, o que rendeu para ele de presente? Rendeu uma coisa assim fantástica, que foi a oportunidade de gravar uma faixa num álbum chamado Jovens Talentos. E a partir disso, ele começou a ganhar um grande espaço. Ele participava de programas de televisão, de grandes eventos, tal. Mas até então, durante assim uma certa fase, ele cantou em dupla. Ele formou dupla com o Gabriel, chegou a gravar algumas músicas em dupla, mas o sucesso mesmo começou a surgir na carreira solo. A carreira solo dele começou a ser brilhante. O seu primeiro álbum e o seu primeiro DVD chamado Efeitos, um DVD assim totalmente diferente do que ele realmente era, né? Todo mundo via o Cristiano como um artista assim animado, alegre, pulando, dançando, cantando, fazendo um monte de coisa no palco. Esse DVD foi um pouco mais intimista. Ele aparece sentado num banquinho cantando e assim com uma estrutura bem menor e com várias participações especiais nesse DVD. Participações especiais até bacanas, como Zé Ricardo e Thiago, o William e Marcelo, o Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Uma curiosidade: quando esse DVD foi gravado, só o Jorge participou cantando a música Efeitos.
Todo mundo pensou que a dupla tava se separando, mas não. O Matheus estava doente, ele tava com dengue. Olha que coisa. Todo mundo pensando, vixe, Jorge e Matheus tá acabando. Não, não estavam acabando, gente. Ainda também Gustavo Lima. Pois é. E a participação especial do seu grande herói. Quem seria seu grande herói? Seu pai, João Reis. Olha, a gravação desse DVD abriu as portas pro Cristiano. E em 2012, outro DVD da carreira, mas agora, como ele mesmo dizia, com o pau quebrando, né? O segundo DVD, ao vivo em Goiânia, aquele da capinha vermelha que todo mundo conhece, eu particularmente conheço. Nesse DVD, canções como Efeitos, Mente Pra Mim, Me Apego, Hoje Eu Sou Seu Meu Bem, Você Mudou, Baraberê e grandes outros sucessos. Agora com uma estrutura bem maior, com o público todo em volta, com um palco bem grande, com banda, com backing vocals, tudo. E participações especiais de peso. Participações como Fernando e Sorocaba, Bruno Marrone, Cuiabano Lima, Zé Ricardo e Thiago, o pequeno Hugo Henrique, até então com 7 para 8 anos de idade. O Hugo Henrique era pequenininho. E o Hugo Henrique se inspirava muito nele. Tanto é que nisso eles acabaram desenvolvendo uma grande amizade. Uma amizade assim muito bonita. Hoje o Hugo Henrique é um adolescente, ele tá com 15 anos. Mas com 7 anos o menino já brilhava. Quem diria, né? Pois bem, esse DVD abriu as portas do sucesso mais ainda pro Cristiano. E ainda em 2012, Baraberê ganhou as novelas da Globo, olha que legal. Baraberê se tornou um dos temas do núcleo do alemão da novela Salve Jorge, de Gara Pérez. E uma coisa bem engraçada é que vocês vão falar, nossa, mas você conheceu ele meio tarde. Eu já conhecia as músicas, eu não vou mentir. Mas a primeira vez que eu vi ele na televisão foi em Salve Jorge, quando ele foi cantar na estudantina musical lá, que ele foi fazer um show, que era a despedida da Vanúbia, que a Vanúbia ia pra Turquia. Só que a Vanúbia nem sabia que estava sendo traficada. Foi uma história bem, assim, bacana. Mas esse DVD foi um grande sucesso. E olha, pra vocês terem uma ideia, um DVD com 25 músicas, assim, pé no chão, você cantando, pulando o tempo inteiro, música, sucesso. Vocês podiam imaginar, né? As portas estavam abertas, mas ainda em 2012... uma pequena confusão envolvendo o Cristiano o levou para onde? Para a delegacia. O que aconteceu? Estava acontecendo uma festa na casa dele, só que o problema foi o barulho, né, tal. Era num condomínio, que na verdade ele morava com o empresário até então na época. Barulho, confusão, tal. E um dos moradores do condomínio chamou a polícia. Como o contrato de aluguel, acho que da casa estava no nome dele, ele foi para a delegacia. Tanto é que tinha depois a matéria dele algemado, o que causou um certo espanto, né? Porque, pelo amor de Deus, trataram o cara como se fosse um criminoso, ele algemado. Mas ele se resolveu tudo, pagou a fiança, tudo. Ficou tudo ok. Mas que, olha, deixou muita gente brava. Isso deixou, não vou mentir. O clipe da música Você Mudou, que conta a história... praticamente a biografia dele, ele ainda pequenininho, com participação do Hugo Henrique como ele pequenininho, olha que coisa mais fofa. E o clipe da música Você Mudou é uma coisa assim bem bonito. A mocinha na fase adulta foi vivida pela Brenda Haddad. Aí vocês vão falar, quem é a Brenda Haddad? A Brenda Haddad, ela trabalhou em algumas novelas da Glória Pérez, como América, fez a minissérie Amazônia, se eu não me engano ela trabalhou em Salve Jorge. E ela foi a estrela do clipe. Um clipe, assim, bem triste, mas bonito ao mesmo tempo. Nossa, quando eu lembro do clipe dá vontade de chorar às vezes, mas uma coisa bem engraçada. Já em 2013, o primeiro álbum de estúdio, intitulado Continua, que por incrível que pareça era a música que estava tocando de fundo. Um CD com 20 faixas, com destaque para as canções
Caso Indefinido, Empinadinha e Maus Bocados, que se tornou primeiro lugar nas paradas de sucesso por quase um ano, por várias e várias semanas, que foi assim, digamos, a consagração de uma estrela. Vieram então as turnês internacionais, Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Bélgica foram só alguns dos países. Porém, nos Estados Unidos, mais precisamente em Detroit, o que acontece? Eles têm uma espécie de lei seca lá. O limite de hoje, se eu não me engano, de barulho é até as 3 da manhã. Às 15 para as 3 da manhã, durante o show, o que aconteceu? Eles tiveram que encerrar por causa do limite do barulho, que senão ia dar problema, né? Igual aqui no Brasil, que nós temos uma lei seca em alguns estados, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, o limite de barulho é até as 11 da noite. Passou disso, e bares também aqui, só até as 11 da noite. Passou isso, é multa. Lá, se eu não me engano, também é a mesma coisa. E Caso Indefinido, com um clipe assim, estilo anos 60, 70, né? Meio a lá Elvis Presley, aquele período de ouro, né? Com uma história meio linear. Tipo, começa numa fase e vai até mais ou menos a velhice da pessoa. Um clipe assim bem legal, bem bonito mesmo. E os convites para programas de televisão começaram a vir assim a rodo. A rodo mesmo. Porém, em 2014, em Cuiabá, no Mato Grosso, é gravado o DVD In The Cities. Ou seja, uma gravação, assim, uma estrutura bacana gravada ali, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu me lembro. É que não fala o cenário, se eu não me engano, mas acho que foi gravado na Arena Pantanal. Posso estar até errada. E esse DVD trazendo sucessos, canções inéditas, regravações de sucessos, como Maus Bocados, Caso Indefinido. E, por exemplo, uma composição do irmão do Cristiano, do Felipe, também foi para o DVD que foi Perdeu o Cara Errado. E uma participação especialíssima, aliás, participação internacional, hein? Do jovem cantor belga Ian Thomas na faixa Sabe Me Prender, que pra quem não sabe, era do álbum Continua. Foi um dos DVDs mais, assim, pode dizer, elogiados pela grande mídia sertaneja. Isso eu tenho como ver que é verdade. Porém, além do sucesso na carreira, também o sucesso no amor, por que não? Cristiano estava muito feliz com uma jovem chamada Alana Moraes. Alana, uma jovem bonita, estudante de medicina, da mesma idade do seu irmão Felipe. Conquistou o coração do nosso causador de efeitos assim, de uma maneira que parecia ser para a vida inteira. Só que, como dizia Cássia Eller na canção Por Enquanto, lembra que era para sempre sem saber que o para sempre sempre acaba? Em 24 de junho de 2015, infelizmente, uma estrada e a falta de cinto de segurança calou uma das vozes mais bonitas, um dos artistas mais carismáticos e tido como os mais humildes do Brasil. Na volta de um show em Morrinhos, na estrada, o carro bateu, a Alana foi arremessada para fora e morreu na hora. Cristiano, que estava dormindo no colo da namorada, também foi arremessado para fora. Chegou a ser socorrido, levado de helicóptero para o hospital em Goiânia, porém, devido a uma hemorragia causada pelo rompimento do fígado, aos 29 anos de idade, a sua voz se calou para sempre e ele se foi. Partiu causando efeitos. Porém, o efeito que ele causou nesse momento
foi o efeito da dor e da saudade. Com a sua morte, coisas até revoltantes que eu vou dizer pra vocês aconteceram. Como um caso em geral, assim, um caso específico que causou uma revolta enorme na família, nos fãs, nos amigos e em qualquer pessoa que tenha um traço de humanidade na vida. A sua autópsia foi filmada e pessoas dentro do IML divulgaram o vídeo. O que deu um problema muito grande porque se tornou vilipêndio de cadáver. Para quem não sabe, vilipêndio de cadáver é crime. É crime. Começaram a vazar supostas fotos da Alana morta, que depois descobriram que parece que não era ela. O seu corpo foi velado em Goiânia por amigos, familiares, fãs chocados, pessoas assim abaladas com a situação. E hoje descansa no cemitério Jardim das Palmeiras em Goiânia, no mesmo lugar onde descansa um de seus grandes ídolos, Leandro. Uma história bem assim engraçada que ele conta foi assim, ele contando, foi uma história assim que tem gente que falou, nossa, que absurdo, mas ele falou isso com tão bom humor que chegou a parecer até engraçado. Aconteceu 3 meses antes da morte dele, o falecimento do Zé Rico, da dupla milionária do Zé Rico. Ele teve um problema, ele acabou falecendo. E ele contando essa história e rindo, e disse que uma moça mandou pra ele assim, não sei se foi no Instagram, se foi no Twitter, onde é que foi, falou, caramba, você teve dengue 4 vezes e quem morre é o Zé Rico. Teve gente que ficou revoltada com isso, mas do jeito que ele falou com tão bom humor, chegou a parecer até engraçado, né? Pois bem, Cristiano deixou 2 filhos lindos, o João Gabriel hoje com 10 anos, o Bernardo hoje com 6, crianças lindas. O seu irmão Felipe, hoje ele segue na carreira solo. Aliás, o Felipe teve uma dupla antes chamada João Pedro e Felipe, e o Cristiano chegou a participar com ele numa canção chamada A Rocha com Tequila. E entre cantores que ele revelou estão hoje Zé Ricardo e Thiago, Hugo Henrique, o saudoso Gabriel Diniz. Pois é, ele gravou com Gabriel Diniz uma canção chamada Amor de Copo. Thiago Brava, seu parceiro e amigo, e grande irmão, porque não, os dois eram muito amigos, os dois muito zoeiros. E adivinha maior, Cristiano era um ilustre corintiano. Pois era. Torcedor do Corinthians, em Goiás pelo Vila Nova. O time do Vila Nova chegou a homenageá-lo. Mas assim, uma história também complicada, uma coisa assim que todo mundo pensa. Aconteceu também na Globo, aconteceu com o apresentador Zeca Camargo, o que gerou a revolta de muitas fãs, que ele considerou a comoção pela morte do Cristiano uma coisa exagerada. Eu não diria exagerada, na verdade, o que aconteceu. A comoção que gerou a morte dele foi uma coisa tão chocante, ninguém acreditaria que uma pessoa jovem, no auge da carreira, iria morrer de uma maneira tão trágica. Porque realmente foi uma tragédia de proporções gigantescas. Se ele estivesse aqui hoje Cristiano estaria com 33 anos. Imagina, como seria o sucesso dele? Seria estrondoso como era na época? Eu acredito que sim. O seu fotógrafo oficial, o Flaney, ele lançou um livro chamado 11 mil minutos, contando a história dele em fotos, em muitas coisas, junto ao Cristiano. E uma outra história, assim, bacana que eu tenho, assim, não é uma história muito bacana, não. É uma história um pouco triste. Foi mais ou menos, foi na véspera da morte dele. Eu lembro que eu tava mal, eu tava com um problema sério que eu prefiro não revelar qual era. E antes de dormir, naquela noite, eu tava ouvindo uma canção dele em especial, chamada Sangrando Sem Corte. É uma canção bem triste. Eu ouvi aquilo ali, aquela canção até mais ou menos eu caí no sono. Quando
foi no outro dia, assim, que eu acordei. Eu vi uma movimentação assim na minha casa. Na hora que eu fui entrar no banheiro, meu pai... Ó, tá falando aqui que o Cristiano Araújo morreu. Hã? Eu não acreditei. Eu não tinha olhado o celular, não tinha olhado nada. Aí ele, olha lá. Olha no seu celular. Eu fui olhar no celular assim, tava mensagens de luto e tal. Quando eu fui pro quarto do meu pai, que ele tava vendo no... Acho que era... Qual era o programa que ele tava vendo? Era o Fala Brasil. Tava lá, urgente. Morre o cantor Cristiano Araújo. Foi onde a ficha caiu. Eu falei, meu Deus, como é que foi isso? Foi aonde a gente aprendeu uma coisa. Quando você tem a sua dor, às vezes, você não sabe se a dor do outro é maior. Você guarda a sua dor no bolso e vai abraçar do outro. E é verdade. Uma amiga minha contou que ele era uma pessoa fantástica. Ele, vamos supor, acabava o show, ele ia receber os fãs, ele ficava no camarim recebendo o fã até ele receber o último. Ou seja, ele ficava até o outro dia de manhã recebendo o público, recebendo os fãs, abraçando, tirando fotos, beijando. Ele era, assim, uma pessoa muito simpática, muito alegre, muito humilde. E isso isso despertou meio que uma discussão. Infelizmente, muitos artistas, eles fazem shows, eles, com a pressa de chegar em casa, eles ficam tão cansados, tipo, quer chegar em casa, abraçar a esposa, abraçar o filho, ficar ao lado dos pais. Mas o que acontece? Muitos, em vez de ficar no hotel para descansar e voltar no outro dia, não, eles preferem ir logo. E nisso acontece muitas vezes acidentes e muitos artistas partem. E o Cristiano, no caso dele, foi mais ou menos isso. Logo depois da sua morte, apareceram canções inéditas, como Mais Uma Vez, Vai Doer e As Lágrimas Vão Te Afogar. Só que o que acontece? As Lágrimas Vão Te Afogar, ela meio que já se tornou conhecida no Vila Mix do Maranhão. Mas também foi uma das canções inéditas que ele deixou. Além de um legado maravilhoso, fãs e pessoas que até hoje o têm como, digamos, um padrinho, já que ele é padrinho da dupla Zé Ricardo e Thiago, não é? Bom, eu vou... É isso, gente. Eu vou encerrar aqui o vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Aliás, ele já tá ficando. E eu quero perguntar aqui pra vocês, agora só pra encerrar. De todas as canções que ele deixou, qual que é a sua preferida? Bom, eu tenho duas em especial. Amor, as nossas coisas. Então, eu tenho duas canções dele, assim, em especial, que eu gosto pra caramba. Uma é Sangrando Sem Corte. E a outra, por mais incrível que pareça, vocês vão falar, ela vai dizer que você mudou. Não é? Além de Sangrando Sem Corte, a minha outra canção favorita é essa aqui que tá tocando no fundo, Princesa dos Meus Sonhos. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados as canções que estavam tocando enquanto esse vídeo era gravado. Aí vocês vão conhecer várias. E aí vocês vão dizer, opa, essa é minha favorita. Ah, não, é a outra. Certo? Então, gente, ó. Beijo pra todo mundo e tchau.